Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o psicólogo Dr. Alisson Marcelo. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site starmanaus.com.br e todas as semanas vocês terão novos vídeos. Eu conheci você há mais ou menos 4 ou 5 anos e tendo em você uma pessoa próxima, uma pessoa inteligente, que traz conteúdos que realmente possam melhorar a qualidade de vida da gente, só quero dar meus parabéns por essa longa trajetória que você teve aqui nesse programa e eu me sinto honrado, né, de fazer parte, um pouquinho que seja, dessa trajetória. Muito obrigado, parabéns, você é 10. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, o SBT Manaus, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E sempre com um assunto muito palpitante. E como nós estamos segmentando cada vez mais o nosso programa, justamente para a área médica, a gente traz mais trazemos hoje um psicólogo, Dr. Alisson Marcelo, psicólogo, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Então, gente, nós vamos mexer um pouco aí com as coisas que às vezes ficam guardadas assim no fundinho dos nossos questionamentos e às vezes a gente não tem oportunidade de botar para fora. E lembrando também que nós estamos no Churrasco da Vila, que fica na Rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery através do 98530 6635. E olha, na Vila Municipal você tem o melhor da carne, muito bem centralizado. E ó, tá chegando aí o Natal, tá chegando as festividades de Ano Novo e o Churrasco da Vila já está recebendo encomendas para a sua ceia de Natal e também para o seu Réveillon. Basta que você entre em contato com o 98530 6635 e fique sabendo do cardápio, fique sabendo dos valores. Então, primeiro, doutor Alisson, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco e a gente fica envaidecido em conhecer um profissional do seu quilate e a gente sabe que informação não vai faltar. Então, a gente hoje, para quem já passou da juventude e já entrou, chamo de melhor idade, mas eu não concordo, eu digo que é a pior. Porque você só vai perder. E aí você fica naquela. Cada vez que você perde, você deixa de ter. Então a gente vê que a maneira com que nós criamos os nossos filhos no passado é muito diferente do de hoje. Queria que o senhor desse uma esmiuçada nessa coisa do relacionamento familiar. Então, muito bom dia, Edson, bom dia a todos os nossos telespectadores. De tempo em tempo, a humanidade ela sofre uma transformação cultural. No passado, nós percebíamos que era muito comum numa casa ter uma televisão onde, independente do que era passado, o que o patriarca ele decidia ou a matriarca decidia, todos estavam lá assistindo, mas incrível, todos estavam juntos. E assistindo a mesma coisa. Assistindo a mesma coisa, goste hoje, ou não. Hoje, você vê, eu conheço casos de pai e mãe que fica semanas sem ver os filhos. E dentro de casa. Exatamente, tu bem colocou. Então, será que nós estamos caminhando certo, doutor? O caminhar certo é uma coisa muito relativa, porém nós podemos perceber alguns resultados dessa mudança de maneira até negativa. Antigamente, sentava-se à mesa, a família toda, o mais velho, a palavra dele era lei, isso é incrível, é uma coisa ultrapassada, mas hoje as coisas mudaram. Lembra que nós falamos que todos sentavam na sala com uma televisão? Hoje todos têm a sua televisão no seu quarto. Hoje as pessoas elas dificilmente sentam à mesa, cada um pega o seu prato, come em horários diferentes
E vai para o seu quarto. E vai para o seu quarto. Com a evolução da tecnologia, isso é muito positivo. Tenho uma irmã em Brasília, não preciso ir em Brasília para falar com ela, basta fazer uma videochamada. Só que mudanças bruscas também trazem resultados não muito positivos e não muito saudáveis. Quando nós sentamos junto à mesa, quando nós fazemos o que nós estamos fazendo agora, quando se há relacionamento de estar presente, é produzido, dentre vários hormônios, o feromônio. O feromônio é o hormônio que, além da questão da libido, ele é responsável é o hormônio do afeto, é o hormônio do amor, é o hormônio da amizade. E com a falta desse contato, do sentar-se à mesa, muitos desses hormônios acabam sendo bloqueados. E quando há esse bloqueio, surge um bloqueador de humor, que pode estar relacionado em inúmeros casos de depressão. Então, no passado sim havia uma cultura diferente da nossa. Havia-se muita dificuldade, mas passava-se por aquela dificuldade de uma maneira mais resiliente, muito mais presente do que agora. E o que o presidente do Conselho Regional de Psicologia, Dr. Alisson, recomenda para essas famílias? Que existem culturas, existem padrões que valem a pena ser resgatados. Se nós pararmos para pensar, diz um ditado que gosto não se põe em mesa, mas existem coisas que na mesa são muito prazerosas em ser experimentado novamente. Por exemplo, a brincadeira do passado, como eles brincavam, como a gente entrava na rua, apanhávamos porque ficávamos na rua até tarde. Hoje essas crianças vão para a rua, vão viver porque vocês estão vendo o mundo passar, vocês por detrás de uma tela de celular. Então, resgatar principalmente o relacionamento. De todos os princípios que no passado se tinha, o relacionamento familiar, ele é indispensável. O relacionamento familiar, ele pode inclusive restaurar traumas que nós não sabemos que os nossos filhos têm. Eu ainda li um artigo que falava, que mostrava o relacionamento de uma jovem de 14 anos que estava deixando a casa dos pais porque foi imposto regras para ela, tipo o uso do celular, a hora de acordar e de dormir por causa dos estudos, e ela se revoltou e disse que ia embora porque ela queria liberdade. Como é que você vê psicologicamente uma atitude desta? Jovens, eles não podem pular etapas na vida dele. Só se é adolescente uma única vez, só se é jovem uma única vez. Se quando adolescente eu quero anular esta etapa, já sou dono do meu nariz, vou sair de casa, eu anulo um momento muito importante da vida, que é a adolescência. Quero ter liberdade. A liberdade, ela é muito relativa sobre o que se espera da liberdade. O que se fantasia dessa liberdade? É poder chegar a hora que eu quiser, é poder fazer o que eu quiser. Todo ser humano, toda a sociedade, ela tem a necessidade de regras, de saber até onde ela pode ir e até onde ela não pode ir. Então, um adolescente que anula essas regras, ele vai se tornar um adulto desnorteado. Desequilibrado, né? Emocionalmente, porque não sabe onde parar, porque ele não soube aonde colocar o seu próprio limite. Doutor, outra coisa que a gente observou que até então essa situação não mudou, a pandemia ela dizimou muitos casais, como fez algumas uniões, mas a proporção é muito menor da união do que da desunião. Isso fez com que as pessoas, os casais passassem a conviver mais tempo juntos, consequentemente conhecer mais ainda os defeitos e os valores, e isso hoje a gente ainda observa um certo ranço ainda, uma certa dificuldade
dessas pessoas se reencontrarem, das pessoas se relacionarem. O que a gente poderia dar de conselho para eles, principalmente eles e elas? Na pandemia, uma das maiores crises que ocorreu além da questão do óbito, do adoecimento e de muitas perdas, foi a perda da própria identidade. Aquele homem, aquela mulher que já tinha uma rotina, de repente se viu com aquela rotina mudada. Isso trouxe diversas crises para esse homem e para essa mulher. E um casal passando por uma crise, um homem com uma crise, uma mulher com uma crise, houve conflito. Então, a questão do reaprender o básico. Eu tenho um papel na minha casa que eu tenho que ser o provedor, a mulher tem que ser aquela pessoa que ajuda ou cuida dos filhos, ou seja, de família para família. A principal função de um casal é o relacionamento. E com o passar do tempo, como isso foi sendo desconstruído, cada um cumprindo seu papel de pai e de mãe, mas esquecendo de cumprir o seu papel de casal, no momento onde foi cobrado, desaprenderam a ser casal. E aí surgiu o conflito. Então a recomendação é, nós somos passíveis de aprendizado. Nós aprendemos a ter medo, nós aprendemos a ter conflito, mas nós também aprendemos a desconstruir. Então, por que não retomar tudo o que nós fazíamos quando começamos a namorar o casal? Coisas simples, como sair para tomar um sorvete, um picolé. Afinal de contas, a felicidade ela está escondida nas coisas mais simples. Tá vendo, gente? Qual é o papel do Isto é Manaus? É esse, vamos que vamos. Porque tá aí, ó, um profissional que não deixa nada a desejar e que vai de encontro a muitas perguntas que talvez vocês tenham para fazer. Por quê? Porque a gente vive um mundinho meio cão. Porque você cria as suas normas, as suas metas e você vai viver em cima daquilo. Mas às vezes você tem um caminho muito melhor no seu lado direito que você não está vendo. Você só está vendo o caminho da esquerda. E aí é onde entra o trabalho do psicólogo. É mostrar para o ser humano qual é o melhor caminho, qual é a melhor direção, qual é a melhor conduta, qual é a melhor maneira de se lidar com os filhos. Então, doutor, eu queria fechar esse bloco falando ainda da família, principalmente no passado, quando um pai e uma mãe descobriam que tem um filho homossexual ou uma filha homossexual. A mãe geralmente ela é mais cometida de sentimentos, já o pai não. O pai é pão, pão, queijo, queijo. Então, não, você quer ser homossexual, vai embora daqui da minha casa e acabou. Como é que o psicólogo vê essas atitudes? É uma situação bastante delicada, porque aquele filho nunca vai deixar de ser filho. Uma das estratégias que nós podemos, para lidar com esse tipo de situação, é olhar o humano além das suas escolhas, além da sua sexualidade, além do que ele é, entende? Antes de ser homossexual, essa pessoa, ele é um humano. É um ser humano, é um filho, completo de sentimentos, completo de necessidades, inclusive afetivas com relação aos pais, porque aquele pai nunca vai deixar de ser filho dele, o pai dele, e olhar o humano além da sua sexualidade é uma das melhores ferramentas para lidar com essa situação tão difícil. Bom, eu vou fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida, ainda falando um pouco dessa relação familiar. Voltamos já.